Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O tema deste mês, e até mesmo parcialmente do mês passado, é sobre o timing, o tempo das coisas. O timing sobre o qual falamos agora, neste momento, é mais pessoal do que uma visão geral. Essa canalização em particular, eu quero falar sobre algo que é realmente parte da sua existência e vida cotidianas. Nós já falamos muitas vezes sobre a energia, não apenas das expectativas, mas das afirmações do pensamento, positivo e negativo, e o que acontece quando você o faz. Nós falaremos sobre o timing, da sincronicidade. Então, para poder fazer essa canalização mais completa, precisa haver uma revisão. Nesta canalização sobre escavar, perfurar, para falar sobre algo específico com relação ao timing para vocês, precisamos também falar um pouco mais sobre a energia. E aquela energia sobre a qual gostaríamos de falar, principalmente, é aquela energia daquilo que traz a você aquilo que você cria. E você pode chamar aquela energia como você quiser, mas a forma como ela funciona é muito profundo. É quase profundo demais, pois haverá aqueles que dirão, Cryon, aquilo que você acabou de me dizer não existe. Se você fosse entrevistar a maioria dos humanos no planeta, eles diriam que você nasce e que se você tiver sorte, você existe. Se você tiver sorte, você não terá acidentes que poderão acabar com sua vida ou te deixar aleijado se você tiver sorte. E então, se você não tiver sorte, será o oposto. E, portanto, parecia ser que, em algum nível, você é uma vítima da aleatoriedade. E a maioria diria, isso está correto, quer dizer, por que não seria assim? Você não pode controlar o futuro. Você pode não ser capaz de controlar o futuro, meus queridos, mas vocês podem controlar o presente. E nós dissemos que aquilo que alguns chamam de a lei da atração é você colocando uma energia à sua frente de alguma forma, de maneira que quando você chega naquele lugar onde você coloca aquela energia, você recebe sincronicidades. Então vamos voltar e falar um pouquinho mais sobre isso. Há algo ao redor deste planeta, ao redor da consciência, que não é nem mesmo esotérico, é físico e é chamado de o campo. É uma multidimensionalidade, onde a consciência, que é a energia, reside. Isso tem sido estudado e validado em tantos níveis que algum dia isso terá um nome, mais do que apenas um campo. E aqueles que esperam estas coisas boas acontecerem, na verdade, colocam isto no campo. E quando eles o fazem, isso ajuda a arranjar suas vidas. De forma que conforme eles caminham adiante, eles terão as coisas corretas acontecendo. Deixe-me dizer desta forma. Qualquer estrada para onde você poderia ir e você não sabe o que é, poderá ter buracos, pedras e áreas lisas. Então, aqueles que dizem que você está então com uma venda nos olhos, você poderá tropeçar nas rochas ou pisar nos buracos. Isso é chamado aleatoriedade e sorte. E então eu chego e digo a você que se você fosse projetar, que você apenas estaria em áreas lisas, suaves, e que há algum tipo de energia que te leva para essas áreas mais lisas e suaves. Isso é a sincronicidade. É assim que vocês a chamam. Alguns apenas chamam de sorte. Nós chamamos de sincronicidade. E eu irei além. Eu a chamo de sincronicidade criada. A sincronicidade nem sempre precisa ser positiva. Eu falei para vocês sobre isso antes, e eu farei novamente, porque nunca é demais ouvir isso. Se você estiver sempre negativo, se você estiver investido em como este planeta vitimizou você e você nunca consegue ir adiante, você criará sua própria sincronicidade e você cairá em cada buraco que existe. Você está entendendo isso?
Você cria aquilo que é a sua realidade conforme você caminha. Não necessariamente você está criando o seu futuro, você está criando o seu presente. Mas você colocou à sua frente o seu futuro, uma energia de sincronicidade. E você deu a ela uma torção positiva, um pensamento. E estas são as afirmações sobre as quais falamos. Cryon. Isto é pensamento positivo, isso é apenas algo que você espera que aconteça. Quando se trata da sincronicidade, não é apenas esperar que aconteça, meus queridos. Nós demos a vocês instruções dizendo que é quase como se você fizesse um pedido em um menu. E que se você espera estas coisas, todos os dias, diariamente, elas ocorrem. Agora, poderá haver aqueles que são tão lineares ouvindo a isso, e eles dirão, bem, isto é absurdo, porque se eu tiver um problema e eu simplesmente não souber a solução, como eu posso colocar à minha frente a solução, Cryon? Então, a ser linear, deixe-me dar-lhe a resposta para isso. Aqui está a sua projeção, aqui está a sua afirmação. Conforme eu caminho adiante, eu sempre pisarei naquilo que me dará soluções para os meus problemas. Que tal isto? Em outras palavras, você não precisa colocar na sua frente absolutamente tudo que você quer, ou que você procura, ou que você espera. Mas aquilo que talvez seja até mesmo mais grandioso. Querido Espírito, deixe-me sempre caminhar sob a luz. Querido Espírito, coloque-me nos melhores lugares onde eu puder estar. Agora, o círculo dos 12, nós vamos realçar isto um pouco mais. Mas há coisas que você pode dar a si mesmo nestas afirmações e que as pessoas nem mesmo pensam a respeito. Que tipo de controle você acha que você tem? Deixe-me fazer uma pergunta. Alguma vez você já teve uma experiência onde você estava prestes a fazer algo, algo que você planejou, talvez algo que você esperava, talvez algo que você aguardava, e então você parou? Esta noite, no círculo dos 12, eu falarei por quê. Se você estiver pedindo para criar sincronicidade e houver algo à sua frente que é inapropriado, a intuição poderá te parar se você estiver sintonizado com ela. Eu direi o que se põe no caminho, meus queridos. O que está no caminho é quando você coloca sua mente em algo, não importa o que aconteça, e você recebe vários tipos de sinais esotéricos e intuição. Talvez você deveria esperar, talvez você devesse esperar, e você continua adiante e você pisa no buraco. Eu acho que alguns de vocês tiveram essa experiência também. Nós estamos falando sobre uma das maiores ferramentas na nova energia, e ela está sendo melhorada. Alguns de vocês que estão aprendendo como isso funciona tiveram essas coisas acontecendo mais do que uma única vez. Alguns de vocês estão esperando coisas, começando a aprender como é a sensação disso e usando isso em cada dia da sua vida, despertando pela manhã, dizendo, não importa o que aconteça comigo nesse dia, eu projetarei as coisas que as resolverão, estar no lugar certo, na hora certa, encontrar as pessoas certas, permanecendo então sintonizado, estando em sintonia com a sincronicidade que eu preciso ver. Também há aqueles começando a compreender que aqueles que você encontra ao longo do caminho poderão muito bem ter algo para você, mesmo que não pareça assim. Talvez aqueles que você encontrará e você simplesmente diz olá e se despede e vai embora, poderão ter algum tipo de um pacote para você que mudará a sua vida. Então isso significa que você precisa talvez examinar as situações de uma maneira diferente, que o Espírito traz para você porque você pediu por elas. Você simplesmente não as reconheceu. Mais do que apenas sincronicidade, agora estamos falando sobre presentes. Você literalmente projetou e pediu por eles, mas às vezes você os perde. O timing. Timing. É um belo pensamento, não é? De que talvez você, como um ser humano, tenha controle sobre sua vida. Eu quero que você pense comigo apenas por um momento, para você até mesmo projetar sua vida. Lá está você, sentado. E alguns de vocês, para alguns de vocês talvez isso seja algo novo, e você gostaria talvez de um pouco mais de ideias sobre o que estou falando. Então vamos atravessar isto. É tão importante que você compreenda que isto pode ser feito mais do que
é possível ser feito. Isso é algo que você pode usar agora, todos os dias, de forma prática. Informação esotérica que funciona. Querido Espírito, estou incerto sobre o meu futuro. Querido Espírito, eu poderei ter isto ou aquilo. Querido Deus, como quer que você queira dizer. Diga, deixe-me projetar à minha frente aquilo que eu preciso para mim. Não para outros, mas para mim. E então, no processo, deixe-me perceber que aquilo que eu faço poderia então ser para os outros. Querido Espírito, deixe-me caminhar para as minhas soluções. Querido Espírito, traga-me os cenários apropriados e as pessoas certas e os relacionamentos corretos que eu preciso ter para mover-me adiante com amor. O melhor nós já falamos a respeito, muitas vezes. Querido Espírito, mostre-me o que eu preciso saber. E se você tiver a coragem de dizer isso, também tenha a coragem de dispensar aquilo que você espera. E se você estiver esperando A e você recebe B e B for muito mais valioso do que A, mas você está tão preso no A que você fez o caminho do A e você perde o B. Estas são coisas com as quais você precisa se acostumar. Liberar as expectativas e estar bem, com algo melhor. Você nunca sabe o que o Espírito dará a você, especialmente quando você está tão aberto para o amor e até mais beleza do que você esperava. Você é magnífico. Deus te ama tanto, tão disposto a pegar sua mão e te levar diretamente para a sincronicidade que você merece. O timing é mais do que sorte. Você não vive num mundo aleatório se você escolher usar a ferramenta para um caminho mais suave. Eu não diria estas coisas a você se elas não fossem verdades. E muitos experimentaram esta mesma coisa. Muitos de vocês. Abençoado é o ser humano que compreende o poder que ele realmente tem sobre a sua vida cotidiana e as ocorrências cotidianas. Relaxe nisto, meus queridos. E assim é. Olá, eu sou Olivia Antônio e hoje eu inicio uma nova série de comentários sobre as canalizações do crânio. Eu vou começar por este vídeo porque tem a ver com a minha história atual, no que eu estou vivendo hoje. Eu poderia colocar o nome desse vídeo, também o título desse vídeo, também como a segunda vez que o Espírito disse para. O ano passado, nesta mesma época, tipo fevereiro, março, mais ou menos, eu fui parada pelo Espírito, parada no corpo, que é só assim que a gente para, quando o corpo para. Na verdade, quando o Espírito quer falar com a gente não ouve. O Espírito, eu digo Deus, a espiritualidade, a divindade, o nome que você quiser dar. Quando ele quer falar com a gente e a gente não para, o corpo é a melhor ferramenta para que isso aconteça. Porque no corpo, quando chega no corpo, a gente para, não é? Até porque na época eu não tinha nem como continuar. Eu tive um problema na perna, fiquei mais de um mês praticamente de repouso e não tinha como fazer outra coisa mesmo. E agora, nesta época, neste ano, alguns dias atrás, eu comecei a sentir muita tontura e eu não sabia o que era, e eu estou trabalhando, dirigindo, e eu não estava mais conseguindo dirigir, porque estava muito tonta. E eu fui procurar ajuda com as minhas amigas, graças a Deus, né, irmãs de alma aí que a gente anda junto nessa caminhada. E uma delas me falou sobre o fígado, né? Na verdade, uma querida amiga, né, fez um
uma mesa biomagnética para mim e deu alteração no fígado e no baço. E aí eu passei essa informação para uma outra terapeuta que trabalha com medicina germânica e ela disse que no fígado podem ser algumas questões. Uma delas é da gente não estar vendo, encontrando ou se vendo no seu lugar no mundo, né? Como se você tivesse perdido o seu lugar no mundo. E o outro é sobre o medo da sobrevivência, o medo da falta, o medo da escassez, de não sobreviver. Eu vou dizer que eu tive os dois. Isso por volta do ano passado, setembro, outubro, porque a minha renda foi acabando, a minha fonte de renda foi acabando, minha fonte de renda externa foi acabando, eu não estava mais vendendo meus cursos online, eu não tinha mais aluna para aulas práticas, aula de carro, e também não tinha mais cliente para terapia. Ou seja, estava sem renda externa nenhuma. E, obviamente, bateram esses dois medos. Primeiro, o medo de não ter como sobreviver, como pagar as contas, como me manter, como honrar com os compromissos, como comer, enfim, vestir e etc. Mas também, principalmente, a inutilidade. Ou seja, a pergunta era: o que eu estou fazendo neste mundo? Qual é o meu lugar neste mundo? Qual a minha função neste mundo? E é interessante vir essa pergunta porque eu sempre tive muita clareza, já há muitos anos, sempre não, mas há muitos anos, eu tenho a clareza do que eu vim fazer neste mundo. Eu vim ser luz, principalmente, eu vim ser luz, vim iluminar, vim exercer minha luz e também vim viver as experiências que a minha alma queria, precisava, enfim, para colaborar, não é, com a expansão do todo. Primordialmente é o que a gente faz, a gente vem para cá para experienciar, para nossa alma experienciar, expandir a consciência e se elevar cada vez mais na direção do todo, da volta para casa. Isso realmente me marcou bastante, me preocupou bastante. Eu acabei indo trabalhar como Uber. Estou atualmente fazendo isso e hoje é dia 10 de abril de 2023, quando eu gravo esse vídeo. Só que o nosso corpo, ele não reverbera as nossas emoções, a nossa preocupação imediatamente. Leva um tempinho para isso somatizar, a gente chama de somatização, não é? Quando o que a gente sente, as nossas emoções, se manifestam no corpo, se materializam no corpo. E aí, obviamente, a tontura tem a ver com o fígado, excesso de gordura. O que acontece? Quando eu me preocupo com a sobrevivência, o meu corpo automaticamente começa a armazenar gordura. Porque vai faltar comida, então armazena gordura para se manter. Porque o corpo tem um mecanismo de sobrevivência altíssimo, fortíssimo, absoluto. Não é? Ele prima pela sobrevivência. Então ele começou já a armazenar gordura e isso faz com que o fígado se sobrecarregue. E aí vem a consequência, vem o sintoma, que é, no caso, a tontura. E aí, falando desse vídeo, que a gente não está aqui por acaso, realmente as pessoas hoje em dia consideram a doença uma coisa comum, normal. Pior ainda, normal. Ficar doente é normal. É tão normal, é tão incutida essa cultura da doença que as pessoas elas não se dão conta de que existe uma causa por trás de uma doença. E aí, finalmente,
até por sugestão de uma outra querida amiga, que também sugeriu de eu fazer esses comentários. Gratidão, Regina Santos, minha querida irmã de alma nessa caminhada, que me inspirou, que me sugeriu esses comentários e também sugeriu que eu fosse ao médico, fazer algum exame. E eu fui ao médico não para saber do que eu tinha e nem para me curar, enfim, porque a cura vem da consciência do que está acontecendo, não é? Mas lá eu vi, no hospital, fiquei lá 2 horas esperando, vi várias coisas, o que a gente já sabe, não é? Que a gente já constatou. A falência da medicina, da saúde pública, que de saúde não tem nada e de medicina também não tem nada, simplesmente uma venda de remédios. Eu constatei como as pessoas são doentes. Elas não estão doentes, elas são doentes. Né? São doentes mentalmente, são doentes emocionalmente, acreditam na doença. E eu constato isso às vezes que eu vou ao médico, que é muito raro, mas eu vou lá só para constatar isso, com certeza. E toda essa consciência que eu estou relatando agora me curou, com certeza me curou. Claro, tem um outro detalhe também. Olha só que interessante, como a vida nos traz as respostas, não é? Eu fiquei sem poder trabalhar, com certeza. Essa semana passada eu trabalhei muito pouco, porque a tontura estava muito forte, eu não conseguia dirigir. E um dos dias que eu estava em casa, um dos últimos dias, inclusive, na sexta-feira eu consegui trabalhar. Eu acho que foi na quinta-feira ou quarta-feira, eu não me lembro. Eu tive vontade de comer um prato que uma outra amiga me ensinou, a Janice Lima, lá do Rio de Janeiro, que é uma batata doce com alecrim no forno. Né? Isso corta em fatias, em cubos, na verdade, não é de compridinho, assim, não é nem cubo, é comprido, assim. E aí coloca azeite, sal e orégano. Desculpa, alecrim. E o meu alecrim tinha morrido. Eu tinha um pé de alecrim enorme aqui na minha casa. Enorme, bem na frente da minha janela do quarto. Mas aí o alecrim ele precisa de muito sol, não é? E o alecrim é a planta da alegria, inclusive, não sei se você sabe. Mas aí eu plantei uma pitangueira, que eu amo, que é uma minha árvore de infância. E eu acho que isso ajudou ele a acabar morrendo, porque ele estava ficando marrom, ele não estava mais verde. E acabou morrendo, realmente. E eu estava assim, vou comprar outro alecrim, e não comprava. E nesse dia, eu tive vontade de fazer, falei, não tem alecrim. E aí eu falei, vou comprar. Peguei, saí, comprei o alecrim. Mas o mais interessante é que na hora que eu estava comprando alecrim numa loja de jardinagem, não é, que tem aqui perto de casa, outras plantas quiseram vir junto. Arruda, que eu nunca tinha comprado, nunca tinha tido em casa arruda. Manjericão, que não tinha nada a ver com a história, mas eu já tive, também morreu, e aí ele quis vir. E o hortelã. E aí eu tive desejo também de fazer chás. Vamos tomar chá de alecrim é muito bom. Depois eu vi na internet e também no Instagram que alecrim também é bom para o fígado. Olha que interessante, como tudo está sincronizadamente arrumado. E aí eu fui fazer o chá. Mas aí todas as outras plantinhas quiseram vir junto. Toda vez que eu ia fazer o chá, que eu ia pegar o alecrim, eu sentia que elas queriam vir junto. Então eu preciso dessas 4 plantas. Meu corpo sabe, o corpo sabe do que ele precisa, não é? Isso vem trazendo a cura. Vem trazendo a cura. Vem trazendo a consciência de que a gente não está aqui por acaso. Não é um acaso, e nada é um acaso. Na vida não existe acaso. No universo não existe acaso.
Quando eu comecei a ouvir esse tipo de afirmação, era muito estranho para mim. Como assim, no universo inteiro, as coisas acontecem com objetividade, por um motivo, com um objetivo principalmente? Nada é por acaso, nada acontece aleatoriamente, nada acontece para nada. É isso que significa. Se uma folha da árvore cai, ela cai por um motivo. Ela não cai à toa. Ela não cai do nada. Não existe do nada. E no início, eu me lembro, isso faz uns 5 anos mais ou menos, que eu comecei a tomar consciência disso, através do craio, principalmente. Isso parecia muito estranho para mim. Eu não conseguia alcançar essa dimensão do não acaso, de tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Ah, e por falar nisso, deixa eu lembrar, deixa eu contar para vocês como é que eu conheci o craio. Como é que eu fui apresentada ao craio? O Lívio Antônio, nesta vida, nessa existência, foi apresentada ao craio. Em 2015, eu fiz um curso, comprei um curso, Mente Próspera, já falei dele várias vezes. E nesse curso nós fizemos vários grupos no WhatsApp. Começo do WhatsApp, naquela época, né, ainda estava começando o WhatsApp. Hoje é coisa mais comum, mas na época era um pouco menos comum. E nós fizemos um grupo deste Mente Próspera, desse curso, que tem amizade até hoje, amigas até hoje, queridas, muitas amigas queridas até hoje. Um grupo que realmente ficou, um curso que mudou a vida da gente, foi uma virada, não é, na vida da gente. E nesse curso, 2 pessoas em especial, a Regina de Toledo e a Lilian Schneider, me apresentaram o Cryon e nós começamos a estudar Cryon toda semana. Toda sexta-feira a gente se reunia à noite para ouvir uma canalização de Cryon. Então, hoje em dia, muita gente fala que não entende Cryon. Inclusive, uma amiga minha, até recentemente, falou isso, a Denise, falou que no começo ela não entendia o Cryon. Mas é interessante, e eu posso comentar Cryon, porque eu tenho uma certa intimidade, porque desde o início, desde 2015, que eu estudo Cryon, ouço, a gente ouvia junto e comentava, e fazia até algumas práticas bem interessantes. Então eu tenho uma intimidade, e Cryon me trouxe muita clareza a respeito de quem eu sou, principalmente isso, principalmente. E é interessante que eu ainda tenho que passar por uma experiência dessa no corpo para saber quem eu sou, porque já desde 2015 que ele vem me dizendo quem eu sou, mas como nós temos implantes muito profundos sobre a nossa nulidade, sobre a nossa incapacidade, sobre a nossa pequenez que foi colocado aqui nessa materialidade, né, nesta dimensão, pelos arcontes, pelos da não-luz, a gente precisa estar sempre sendo lembrado disso. E como nada é por acaso, obviamente, mais do que estudo, eu não estou aqui por acaso. E eu não estou vivendo o que eu estou vivendo por acaso. Isso me trouxe a sugestão dessa minha amiga querida, Regina, de fazer o comentário do Cryon. Olha só, há 7 anos eu conheço o Cryon. Há 7 anos eu ouço o Cryon. Há 7 anos eu sou transformada pelo Cryon, sou melhorada pelo Cryon, sou iluminada pelo Cryon. Por que não devolver isso, não é verdade? Por que não contribuir com aquelas pessoas que ainda não entenderam, não conseguem acessar as informações? O que eu posso dizer é que o Cryon é puro amor. E o Cryon é o que eu buscava. Porque a minha vida toda eu só busquei o amor. E o Cryon me disse que eu sou o amor.
porque eu sou parte da fonte. Foi essa a consciência maior que Cryon trouxe. E não há como não se emocionar falando de amor. Cryon é puro amor. Ele ama a humanidade. E ele ama porque ele sabe o que nós estamos fazendo aqui. Ele sabe a que viemos, ele sabe do nosso trabalho e de como nós estamos realizando o nosso trabalho. Que desde 2012 a Terra está se transformando por causa desse trabalho. E qual é esse trabalho? Que eu sempre tive consciência. A iluminação. Nós somos luz. E ele diz, aonde a luz chega, a escuridão tem que ir embora. Porque a escuridão não é nada em si mesma. Não existe uma coisa chamada escuridão, existe a ausência de luz. Assim como não existe uma coisa chamada medo, existe a ausência do amor. Porque o contrário do medo não é a coragem, é o amor. E só existe, na verdade, o amor. Só existe uma força, só existe uma realidade, só existe uma fonte, que é o amor. Tudo o resto, que não é amor, é falta de amor. Por isso, é uma ilusão, por isso não é nada em si mesmo. E hoje eu posso agradecer ao meu fígado, à minha tontura, por todo esse aprendizado. E com certeza, ao Cryon, minha gratidão, toda a honra que ele merece. A essas queridas amigas, companheiras de viagem, de jornada, que estão também iluminando aonde estão. E a essa experiência maravilhosa que eu estou passando. Eu espero poder contribuir muito com vocês, com quem precisa dessa informação, com quem está perdido nesse mundo, perdido nessa época de tanta turbulência. Estamos vivendo uma época muito turbulenta mesmo, porque tudo que é velho está sendo remexido, arrancado, e o que é novo está surgindo, mas as pessoas ainda não sabem o que é novo, e muita gente tem medo do novo, muita gente tem medo do novo. Então, eu quero ser esse farol, esse porto seguro onde as pessoas possam se amparar, possam encontrar um pouco de consolo, um pouco de paz, um pouco de segurança também. Porque, como diz o Cryon, em 2012 nós fizemos essa grande virada, não é? Esta humanidade, a quinta geração da humanidade, conseguiu levar a Terra à sua transição planetária. Estamos indo para a quinta dimensão. E todos aqueles que desejam, que têm um apelo, né, um chamado no seu coração para viver essa nova realidade, estão sendo despertados. E estamos todos juntos, caminhando. É lindo isso, é maravilhoso. Estamos caminhando para a nova Terra, para uma nova realidade. Mas ainda estamos passando pelos terremotos da escuridão. A visão que me veio agora é uma terra sendo remexida. Eu estava mexendo com terra esses dias, plantando, não é? Essas plantinhas que eu comprei. Eu estou sempre cuidando, não é, do meu pomar. O pomar que eu sempre quis ter. Algumas árvores de fruta que eu tenho aqui em casa. A pitanga, a amora, goiaba, figo. Tem essas plantinhas num pequeno espaço. Mas enfim,
que todos nós possamos estar abertos ao que está vindo, porque a vida é a nosso favor, a vida é benevolente, como o Cryon sempre diz. E se você está aqui, nessa época, nessa data, nessa existência, aproveite e receba da família todo o amor, toda a honra por estar fazendo esse trabalho tão maravilhoso. E, obviamente, o trabalho é interno que reverbera externamente. Tudo que nós fazemos internamente é espelhado no exterior. O nosso comportamento, a nossa frequência, tudo, enfim. Como nós nos tratamos, como nós nos vemos, tudo se manifesta na materialidade, porque nós estamos numa terra de materialidade ainda, na terceira dimensão. Nós estamos vivendo isso, então tudo se manifesta. Então cuide da sua vibração, cuide da sua mente, cuide do seu coração e siga o Cryon, porque é puro amor. E só o que a gente quer nessa vida é amor. É amar e ser amado, não é verdade? Então é isso. Vou pedir para você, se você gostou desse vídeo, para você se inscrever, para você curtir, compartilhar com pessoas também que talvez precisem desta informação, enfim, desse conhecimento, tá bom? E do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem. Gratidão e até o próximo vídeo.